Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, ainda para repercutir com vocês os últimos acontecimentos no mundo da política que estão se dando aqui no Brasil nesse final de semana e que tem uma conexão com o mundo do direito, o mundo da justiça. Alguns debates já começam a ganhar mais espaço na mídia aqui no nosso país, colocando algumas dúvidas sobre qual será o futuro do ex-presidente da República. Afinal de contas, ele cometeu crime ou ele não cometeu crime? Ele é inocente dessa história de desvio de joias, venda de joias? Ele pode escapar dessa situação como ele, por enquanto, conseguiu escapar durante a gestão do senhor Augusto Aras, dos crimes que cometeu contra o povo brasileiro durante a pandemia? Pois bem, vou jogar aqui algumas informações para vocês e vou mostrar que a forma de defesa do ex-presidente da República pode ser absolutamente destroçada, né? Ela não tem nem pé nem cabeça. Bom, mas isso a gente vai conversar aqui ao longo do nosso papo. Antes de mais nada, eu quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal para que você, se não conhece, não está inscrito, se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, é uma forma da gente ficar mais conhecido e mais pessoas virem participar aqui do nosso portal. Não esqueça de dar o seu comentário e o seu joinha. Lembrando que todos os dias eu abro um chat aqui para bater um papo ao vivo com vocês, normalmente entre 5 horas e 5 e meia. Às vezes eu atraso um pouquinho, como no dia de hoje, mas estou aqui sempre com vocês. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você fortalecer, você prestigiar o seu canal predileto, o seu portal predileto, tá bom? Gente, é muito difícil defender algumas pessoas no mundo inteiro, quando essas pessoas erram, essas pessoas cometem crimes. Agora, é muito mais difícil defender um criminoso quando ele não tem caráter, quando ele mente, quando ele é dissimulado, quando ele quer enganar as pessoas. Aí a defesa dessa criatura fica absolutamente impossível. E esse é o caso do ex-presidente da República. Eu tenho visto aí no mundo jurídico muita gente tentando fazer um malabarismo, um esforço descomunal para transformar uma pedra em água, ou para transformar vinho em água, mas isso são coisas que estão no campo do milagre, e milagre não acontece diante do direito posto, do processo que está ali, dos crimes materializados. Na história do nosso país, a gente tem uma situação muito interessante, né? Nos anos 30, 40, Luiz Carlos Prestes, que era um líder comunista, ele foi preso e ficou trancafiado por mais de 10 anos, em situação de absoluta infração aos direitos humanos, como nós conhecemos nos dias de hoje. Não tínhamos a Constituição Cidadã que nós temos agora, de 1988, portanto a pessoa era jogada numa carceragem e sofria agruras muito piores do que as que acontecem nos dias de hoje, né? Por incrível que pareça. Luiz Carlos Prestes estava colocado numa solitária, absolutamente incomunicável, uma cela que tinha um teto mais baixo do que a sua estatura, ele tinha que andar se curvando ali, ele ficava absolutamente incomunicável, nenhum guarda podia falar com ele, se um guarda se dirigisse a ele, o guarda era afastado, então era uma coisa assim de maus tratos mesmo. E aí ele teve como advogado voluntário, que se colocou para defendê-lo, o Sobral Pinto, que era um católico fervoroso, enfim, uma pessoa que combatia o comunismo, mas ele resolveu defender Luiz Carlos Prestes diante das informações que ele estava recebendo, da desumanidade como ele estava sendo tratado. E ele defendeu o Luiz Carlos Prestes. E ele conseguiu tirar o Luiz Carlos Prestes daquela situação, ele não liberou, mas ele conseguiu tirar o Luiz Carlos Prestes daquela situação, invocando a Lei de Proteção aos Animais. Vejam só, foi um malabarismo muito grande, mas ele conseguiu trazer para Luiz Carlos Prestes uma dignidade que era conferida aos animais, que no caso dele não estava sendo aplicada. Ele foi equiparado a um animal para ter um direito humano, né? É um negócio impressionante. Aqui tem essa é uma foto antiga, né? Claro, de Dr. Sobral Pinto e Luiz Carlos Prestes, ainda preso. E essa aqui é uma foto já do Luiz Carlos Prestes e Sobral Pinto, bem velhinhos, né, já se encontrando, né, na liberdade, né? É uma história muito interessante que eu fiz questão hoje de resgatar aqui com vocês. E eu fiz questão de resgatar porque mais cedo eu mostrei para vocês uma postagem do Carluxo, né? Aliás, ele está num desespero total e não diz coisa com coisa, né? À toa que muitas pessoas apelidam Carluxo de Tonho da Lua, que é um personagem que tinha na novela muito tempo atrás, né? Que não concatenava coisa com coisa, mas era uma pessoa de bom coração, né? Da trama aí. E aí o Carluxo publicou isso aqui que eu quero repercutir com vocês. Vamos lá. Que rege a questão dos presentes, que é uma lei do governo Collor e um decreto do governo Fernando Henrique,
Olha só um detalhe, tá? Não tá dando para vocês verem, talvez, mas em cima tem a cara da Natuza Neri e o advogado de Bolsonaro que estava dando uma entrevista lá para o programa. No texto a gente pode ler: a advogada do presidente Bolsonaro humilha militantes da Globo News. Olha, ele humilhou, hein? Será? Mais uma narrativa caiu. Qual será a próxima? Então o advogado está aqui dizendo, né, que o Bolsonaro não cometeu crime. Mas será? Vamos lá. São expressas no sentido de que, uma vez dirigidos ao acervo privado de interesse público da presidência, o presidente da República tem a faculdade de vendê-los. Inclusive, é garantido o direito de herança sobre esses bens. Então, eu não tenho... Gente, é um negócio curioso. Vou fazer uma pergunta para vocês. Um ladrão, se ele assalta uma pessoa, tira os bens dessa pessoa, se ele pega algum bem de um prédio público, ele pode vender essas coisas livremente, ele pode, inclusive, colocar isso na herança dele, pode colocar no testamento para transferir o que ele roubou. Bom, essa é a linha aqui que o colega está utilizando, né? Mas vamos seguir aqui. De fato, você é até muito contundente no que eu vou dizer agora. O que entremeou o presidente Bolsonaro receber esses presentes e nós da defesa, por iniciativa nossa, eu gosto sempre de frisar, os bens foram depositados no TCU a meu pedido, a pedido da... Doutor, isso só surgiu depois que as joias começaram a aparecer no aeroporto. Depois que o crime ficou materializado, né? Mas tudo bem, né? Vamos julgar aqui que tudo aconteceu no lampejo de consciência. Os bens estavam subtraídos, tinham sido roubados, ninguém sabia, e de repente a defesa do Bolsonaro falou: quer saber de uma coisa, presidente? Devolva esses bens que ninguém está sabendo, que ninguém viu que foram roubados, né? Não foi bem assim, né, doutor? Mas vamos seguir aqui. A defesa... O que entremeou este período estava absolutamente dentro da lei. Se vocês forem pegar aqui, por exemplo, o decreto que rege a lei, eu não gosto muito de ficar lendo lei em entrevista, mas vale a pena você... Eu vou ler, doutor. Aí o senhor não apresentou, o pessoal da Globo News não sabia que lei é essa, mas eu vou trazer aqui para o nosso portal, né? Por exemplo, o artigo 10 do decreto vai falar o seguinte: a venda de acervos documentais privados dos presidentes da República deverá ser precedida de comunicação por escrito à Comissão de Memória dos Presidentes da República, que se manifestará no prazo máximo de 60 dias sobre o interesse da União na aquisição desses acervos. Veja que interessante, inclusive, né? O titular da pasta, o presidente da República, se decide vender um dos bens do seu acervo privado de interesse público, ele deve oferecer, primeiro, dar o direito de preferência à União. E a União, caso entenda que tem interesse histórico naquele bem, ela tem que pagar, ela tem que remunerar o ex-presidente da República. O que... É um negócio sensacional, gente. Então, quer dizer, de fato, se um ladrão te assalta e leva as coisas para casa dele, aquilo fica incorporado ao acervo privado do ladrão. E uma vez incorporado ao acervo privado do ladrão, se ninguém sabe que a mercadoria é roubada, ele consegue vender, né? Mas nós estamos lidando com algo que está previsto na lei. E a lei que eu já comentei com vocês, eu tive que falar sobre uma advogada que apareceu na CNN, é essa aqui, né? Que o doutor está se utilizando. Doutor, olha, não precisa ser advogado não, né? Para entender isso aqui, ó. A lei é número 8.394, de 30 de dezembro de 91. Essa lei dispõe sobre a preservação, organização e proteção dos acervos documentais privados dos presidentes da República e da outras providências. De fato, aqui no artigo 3º está escrito: os acervos documentais privados dos presidentes da República. Acervos documentais. O que é um documento, doutor? Rolex é documento? Diamante é documento? Patek Philippe é documento? Ouro é documento? Coqueirinhos preciosos, esculturas preciosas são documentos? Pois bem, artigo 3º. Os acervos documentais privados dos presidentes da República integram patrimônio cultural brasileiro e são declarados de interesse público para fins da aplicação do artigo 1º do parágrafo 1º do artigo 216 da Constituição Federal e são sujeitos às seguintes restrições. Em caso de venda, a União terá direito à preferência e não poderão ser alienados para o exterior
sem manifestação expressa da União. Então, gente, olha, não dá, né, doutor? Usar essa lei aqui que cuida de documento para tentar dar uma esquentada aqui em assalto de joias, pedras preciosas, olha, não dá, gente. É um negócio... não dá. Doutor, o que o seu cliente está inserido aí é nesse troço aqui, ó, artigo 317 do Código Penal, que é o Decreto-Lei 2.848 de 1940. Artigo 317. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena, reclusão de 2 a 12 anos, além da multa, né? Então, doutor, a chapa tá muito quente aí para o seu cliente. Desculpa falar isso, mas o senhor foi a público, o senhor desinformou a sociedade, eu sou obrigado aqui, assistindo isso, a vir corrigir esse tipo de situação, né? Infelizmente, os meios de comunicação não têm pessoas ali que têm esse conhecimento jurídico, né, uma assessoria jurídica para poder municiar os jornalistas para que não caiam nesse tipo de malabarismo, né? Bom, coluna do Jamil Chad de agora à tarde. Autoridades italianas. Bolsonaro será extraditado se tentar fugir do país. Então ele colheu aqui informação com uma série de deputados, de juristas na Itália que disseram, olha, o fato do Bolsonaro ter um passaporte italiano ou ter conseguido a cidadania italiana não absolve de crimes não, né? Então, se ele vier para cá, nós vamos pegá-lo e vamos devolvê-lo para o Brasil. E ele vai para a cadeia se ele voltar para o Brasil nessas circunstâncias. Gente, isso tudo que eu estou dizendo para vocês, não sou eu que estou inventando. Um dos advogados de Bolsonaro resgatou o relógio roubado, no português claro, e trouxe para entregar para a Fazenda Pública. Vocês querem mais comprovação do que esse tipo de situação? Bom, não adianta o Bolsonaro dizer que o Cid tinha autonomia, porque isso só complica a situação do Bolsonaro. O Bolsonaro diz que Cid tinha autonomia, advogado muda a versão sobre confissão. E como o meio jurídico começa a ser atacado com esse tipo de versão do advogado de Bolsonaro, a gente vê esse tipo de abordagem hoje aqui na Folha de São Paulo. Acho que está dando para vocês verem aqui. Inquérito das joias reforça a concentração de poder no Supremo e lança dúvidas. Mas quem é que está com dúvida? Falta de transparência sobre a investigação que começou com milícias digitais impede conhecimento sobre eventual elo entre alvos e provas. Olha, justamente por não se ter conhecimento desses inquéritos, é que é difícil dar uma opinião, né? Uma coisa a gente sabe, que o ministro Alexandre, deixa eu tirar a cara do cidadão aqui, que o ministro Alexandre de Moraes, como eu sempre tenho dito aqui para vocês, é um especialista em direito. Ele foi do Ministério Público do Estado de São Paulo. Foi o primeiro colocado no concurso dele. Ele é aquilo que a gente chama de uma maneira muito popular como um CDF. Um cara que escreveu muitos livros. Livros esses que até adotava enquanto eu estava dando aula de direito constitucional para meus alunos. Então, gente, nós não estamos lidando ali com uma pessoa que cometeu as mesmas barberagens que cometeu o senador Sérgio Moro, né? Agora senador Sérgio Moro, na época da Operação Lava Jato. Então eu acho muito pouco provável que o ministro Alexandre de Moraes não esteja muito bem fundamentado, amarrando essa história de uma maneira muito consequente, porque se ele fosse enfiar os pés pelas mãos, nós já teríamos situações muito mais assodadas. Reparem que no meio dessa história toda, nós não estamos vendo entrevistas coletivas de ninguém do Ministério Público Federal, não estamos vendo entrevistas coletivas de delegados da Polícia Federal, das pessoas que estão apurando esses episódios todos, o que não está causando uma espetacularização da investigação criminal desse passado do ex-presidente da República e desse passado mais recente de um reles ladrão de joias e que está tendo agora, pelos seus advogados, essas tentativas de malabares, né, de todas as formas. Bom, então, gente, não vai colar não, tá? É a minha visão sobre esse assunto. O ano passado, nós tivemos, né, nesse período, uma marcha para Jesus, fazendo uma ponte aqui, do comportamento do criminoso sem caráter. Naquela época, o Bolsonaro foi, ele, a dona Michele, está aqui junto com o Malafaia, uma série de pastores, porque era período eleitoral, né? Ontem não teve Bolsonaro e nem dona Michele, simplesmente abandonaram Jesus, né? Aliás, eles, na prática,
nunca tiveram uma proximidade maior, né? E tivemos apenas a figura do seu líder espiritual, constitucional, político, o senhor Malafaia, fazendo um discurso ali absolutamente virulento, desesperado, e a única coisa que ele não falou na Marcha para Jesus foi em Jesus. Ele falou ali do processo do Bolsonaro, do Alexandre de Moraes, ele está com uma paranoia muito grande. Ele vai acabar ficando muito mais próximo do Bolsonaro do que a vã filosofia poderia imaginar. Quem sabe os dois não dividam uma habitação no futuro, mas num outro estabelecimento, não um estabelecimento religioso, mas um estabelecimento prisional. As coisas estão caminhando para essa direção. Bom, espero ter jogado alguns esclarecimentos no nosso papo de hoje. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!